Bom dia, queridos. Hoje é bom dia mesmo. Eu acordei mais cedo para gravar esse vídeo antes de ter que dizer boa tarde e quem sabe até boa noite. Estou aqui no meio de uma mata. Aqui há árvores de diferentes tamanhos, troncos de diferentes grossuras, algumas com mais folhas, outras com menos folhas, algumas apenas um arbusto. E isso me lembra a profecia de Ezequiel no capítulo 31, quando ele descreve o cedro do Líbano. Ele diz que o cedro do Líbano cresceu, e cresceu muito, porque Deus colocou ribeiros para irrigarem as suas raízes, de modo que ele cresceu mais do que todas as árvores, de modo que a sua sombra era maior do que a sombra das outras, e por causa disto a sua fama encheu a terra, e as aves do céu vinham fazer ninhos nos seus galhos, e os animais vinham descansar à sua sombra. O cedro do Líbano. E o texto diz que o cedro do Líbano era tão glorioso que as árvores do jardim de Deus sentiram inveja do cedro do Líbano. As árvores do jardim de Deus, do jardim do Éden, sofreram de inveja do cedro do Líbano. Que o texto diz que as árvores do jardim de Deus sequer se comparavam aos galhos do cedro do Líbano. As árvores do jardim de Deus não deviam, em princípio, ser mais altas, mais grossas. Não era para o cedro do Líbano ter inveja das árvores do jardim de Deus? Não, querido, o problema é que as árvores do jardim de Deus não entenderam que a honra e a glória delas estavam em serem do jardim de Deus. Elas eram do jardim de Deus, o cedro do Líbano. Aquele tamanhão todo, era como era, porque ele ia ser cortado e completamente aniquilado. Todos os seus galhos seriam decepados e ele ia sumir do mapa. Sabe, queridos, a inveja ela se alimenta do nosso desconhecimento dos fatos, sobretudo do nosso desconhecimento da história e da história que ainda vai acontecer. E aí nós sentimos invejas de pessoas que estão condenadas a morrer. Sentimos invejas do sucesso de pessoas que logo mais terão o sucesso trocado pelo fracasso. Sentimos inveja porque não nos damos por satisfeitos com a honra que Deus já nos deu. A honra de sermos do jardim de Deus. A honra de sermos chamados de filhos de Deus. Povo de Deus, nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, escolhido por Deus, a fim de anunciar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estou citando o apóstolo Pedro. A gente vai do Velho para o Novo Testamento e o problema é o mesmo. O povo de Deus, às vezes, fica morrendo, babando de inveja pelo ímpio. Sabe quem era o cedro do Líbano? O cedro do Líbano da profecia de Ezequiel 31 é o Império Assírio, um dos impérios mais cruéis que já houve sobre a terra. O Império Assírio, durante a sua glória, no seu apogeu, ele foi descrito como o cedro do Líbano. Mas na continuação da profecia, a partir do verso 10 vai dizer: ele vai ser derribado, os seus galhos vão ser arrancados, ele vai ser completamente aniquilado. E as árvores do jardim de Deus vão continuar. A inveja, ela não se justifica. Caim sentiu inveja de Abel e os dois tinham o universo inteiro para dividir só para eles dois. Raquel sentiu inveja da gravidez de Lia, mas ela era a predileta de Jacó. Sabe, queridos, precisamos ter cuidado com a inveja. A inveja se alimenta da ingratidão do nosso coração com relação àquilo que Deus já nos deu, com relação àquilo em que Deus nos transformou, com relação aos planos
que Deus estabeleceu para nós. E nós começamos a desejar os planos que Deus estabeleceu para os outros. E não temos nem ideia de aonde esses planos vão parar. Seja feliz com o que Deus te dá. Sinta-se honrado em ser parte do jardim de Deus. E pouco importa se o cedro do Líbano é mais alto, se ele é mais grosso, se você não se compara sequer aos galhos dele. Ele cresceu para cair, ele cresceu para ser cortado. A sua ruína vai ser uma lição para a história. E Deus tem uma lição para a história em você, de mostrar como pessoas que são dele, que pertencem ao jardim dele, que são povo dele, que levam o selo do Espírito Santo, o selo de Deus em suas vidas. Deus tem um propósito para a sua vida. Não é um propósito feito de carro, feito de dinheiro, feito de sucesso profissional. O propósito de anunciar as maravilhas do Deus que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, do Deus que te chamou para fazer parte do jardim dele, do Deus que te incluiu nos projetos e nos planos dele. Isso não dá para o gasto, você ainda quer mais coisa? Você, querido, faz parte do projeto principal de Deus. Tenha um bom dia, vá se deleitar no que Deus lhe deu e naquilo em que Deus lhe transformou, daquilo que Deus lhe chamou para ser. Tenha um bom dia.